o pastor aqui, eu chamo todo mundo de pastor, mas o apóstolo René, é da Visão, não é? M12, um trabalho gigante no Brasil. Jabes de Alencar, todo mundo já sabe, me acompanha. Também Flamarion, lá, e Gidalt, que vai pagar a conta que está na cabeceira. Deixa eu perguntar aqui, né, quem está aqui, muita gente fala da igreja. Eu e Jabes, a gente conversa muito sobre esse negócio aqui. A igreja não está com nada, a igreja está mal. Tem um panaca aí que gosta de dizer, aí um lerdo aí metido a defender o evangelho e a querer falar de todo mundo, que não, essa igreja, nós estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra. Como é que é essa história, gente? Será que sou eu que tenho uma ideia diferente? Você que trabalha com esse mundo, como é que quer dizer que a igreja, a pior igreja da face da terra é essa que nós estamos vendo? Como é que é isso? Eu acho que é uma contradição diante da realidade que nós estamos experimentando. As pessoas, quando elas estão frustradas, elas olham para a sua própria realidade e ela tira os seus diagnósticos. Mas nós que estamos... Vejo que és profeta, mas continua. Né? Mas nós que estamos envolvidos com seriedade, com o povo, com o público, ouvindo o povo, tratando o povo, entrando na vida do povo, temos visto que Deus está mudando a realidade da nação. Inclusive, essa nação não afundou por causa da igreja. Concordo. A igreja tem uma voz profética, uma voz de destino, uma voz de autoridade, uma voz equilibrada. E graças a Deus pelos seus profetas. Alguns interpretam como intragáveis, que são necessários. Porque se não for a nossa voz profética, as coisas acabam de uma maneira que vai gerar catástrofes para a própria nação. Estamos aqui como vassoura de rei para limpar esse novo tempo no Brasil. E para quem está confundido, eu quero afirmar que a Igreja de Jesus vai muito bem. Amém. Porque o nosso Senhor continua no trono, não está com amnésia, não está com Alzheimer, e sabe quem somos nós. É isso aí. E os profetas do caos, que eu chamo esse pessoal de profetas do caos, já andavam do lado de Jesus. Tinha muito do lado de Jesus. O pessoal só sabe dizer que a igreja está em crise, a igreja está isso, a igreja está aquilo, e esquece de ver, e principalmente nesse aspecto que eu amo, que é a questão da multiforme graça de Deus. O projeto de unidade que Jesus sonhou em João 17, ele diz: Pai, eu quero que eles sejam um, diferentes como são, porém um. E vivendo esse momento que a gente está vivendo, que eu cresci e de uma assembleia não se juntava com a outra assembleia, foi uma assembleia, os dois da mesma igreja, da mesma. E a coisa hoje tomou uma maturidade. Então nós estamos vivendo um momento muito gostoso. E eu, ratifico aqui o que a apóstolo René falou, é exatamente o que está acontecendo. Ontem mesmo, conversando aqui com a autoridade política do Estado, ele disse: pastor, a gente sabe que vocês são a salvação do Brasil, a gente sabe. A igreja entra onde ninguém entra. A igreja atinge todos os níveis da sociedade. A igreja tem uma palavra de paz, de tranquilidade, de reconstrução de família, reconstrução de vida. Então a igreja é a esperança, a voz da esperança. E aí, Flamarion? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então não vai ser crítica que vai parar a igreja. Não vai ser inimigo que vai parar a igreja. Não vai ser inferno que vai parar a igreja. Não vai ser diabo que vai parar a igreja. Não vai ser ninguém que vai parar a igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Então quando nós estamos em Jesus, nós vencemos qualquer crise. A crise vira milagre. A gente tem que entender que cada um tem que fazer a sua parte, a sua missão. E como o Jales fala, multiforme, cada um trabalha de uma forma ou de outra. Agora, criticar é muito fácil, fazer é o difícil. A questão para você entender sobre multiforme graça de Deus e não uniforme graça, Deus fez indivíduos. O que significa indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Você é uno no planeta Terra. Então Deus, que fez indivíduos, derramou a sua graça de maneira multiforme para alcançar a todos, inclusive você e eu. E não vem com essa história, mas a igreja tem esse defeito.
Não, sabe quando é que passou a igreja ter defeito? O dia que nós chegamos nela. Se a gente não tivesse nela, ela era perfeitinha. E outra, nós estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui se faz projeções no outro daquilo que ele é e transferência. Então esses caras recalcados que não filmam nem a igreja, você não vê a igreja deles, só vê eles falando, porque a igreja desse tá maníaco, porque a igreja desse tá maníaco. Então não dá para filmar a igreja para mostrar o corpo, porque ele não tem. Não tem, a maioria está escritório, né? No ar-condicionado. Gravando um vídeo. Eu acabei de ver agora, a noite de ontem, lá em Sumaré, milhares de jovens do Brasil inteiro Não, dizendo... cada um pagando R$500 para entrar. Isso é a crise da igreja. Crise, hein? R$500 para entrar, transporte aéreo, o translado para estar mergulhado, e nós limitamos as inscrições. A igreja está em Porque crise. só São Paulo enche a Estância Árvore da Vida. E nós limitamos para todo o Brasil. Eu quero dizer que a igreja está vivendo o seu melhor momento. Amém. E Deus está salvando. isso aí. E desculpa a expressão, de rodo. A glória de Deus está na medida de encher toda a terra. E a questão, a prova disso é que você vê na mídia, em geral, né, o preconceito contra nós, a bronca desse crescimento. Esses caras tentam nos denegrir de tudo que é jeito. Chega na época da eleição, o viés passa por nós. A gente, os evangélicos, é ideologia de gênero, é casamento gay, é aborto. Passa, não adianta por quê? A influência da igreja. Se a gente tivesse influência, por que eles iam comentar essas coisas que são basilares para nós acerca de nossos princípios? Isso é uma prova, né? Estava aqui ontem 2 maiores autoridades do estado de São Paulo. O assunto é o quê? O que aconteceu no assunto? Aqui, amigão, quer o politicamente correto? Segue seu caminho, bye. E a imprensa inteira fala por quê? Por causa de mim? Por causa de você mesmo? A igreja, a força e o poder da igreja. Não, e saiu de novo hoje, a mesma matéria. Eu nem vi. Repetiu hoje a mesma matéria, com um outro conteúdo ampliado do que aconteceu aqui ontem. Porque a igreja não tem só voto, ela tem voz. É isso aí. Uau. E a nossa voz é repetir o que Deus disse. É isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, que vai se arrumar por lá. Mas nós não vamos comprometer a voz profética, porque alguns grupos minoritários não gostam. Exatamente. E às vezes os minoritários dão um grito. Às vezes eles se arvoram em falar no nome da igreja. A pessoa está de fora, não tem noção do que é. O fulano de tal é líder e tal, está falando o nome da igreja. E dizendo de crise, que a igreja está mal, está derrotada, está... igual uma vez eu cheguei na Colômbia para ministrar no congresso lá. A pessoa que me pegou e me levou para o local do evento disse: estou sabendo que a igreja brasileira está falida, tá? Eu falei, a de quem falou. E ontem uma repórter aqui, que nós estamos no espaço da Expo Cristã, uma repórter que me perguntou exatamente sobre, pastor, estou vendo tanta coisa boa, tanta empresa boa no meio evangélico. Porque tem gente que tem a ideia ainda que igreja evangélica não tem o que é melhor, né? E não tem noção do que a gente está falando. O encontro da Expo Cristã também é importante, para o pessoal saber o que é, o que são os produtos, as empresas, as instituições, a tecnologia. Nós estamos, nós não estamos fora da demanda do mundo moderno, né? O Evangelho, ele não exclui o sistema que é implantado no bem-estar do homem. Exclui o pecado, mas o sistema não. O aprimoramento do sistema não. E nós estamos acompanhando tudo isso. Não somos alienados digitais, nem alienados da sociedade. Bem, gente, estou aqui mais uma vez para quem chegou aí agora. É aqui o apóstolo René Terra Nova, pastor Gidaldi, pastor Flamarion, pastor Jabes, aqui direto da Expo Cristã. E nós vamos entrar aqui várias vezes. Aí uma última palavrinha para a gente Pastor, encerrar. só eu fazer uma pergunta para o senhor, para esclarecer para quem nos acompanha, que muitas pessoas das nossas igrejas, elas são alvo desses críticos. E às vezes elas não têm esse argumento que nós temos. Então, de maneira bem simplificada, o que o senhor falaria para quem é das nossas igrejas, que alguém vai virar para ela dizer que a igreja brasileira está em crise? Como é que de forma simples ela deve se dirigir a essas pessoas? Você pode se dirigir a essas pessoas e dizer o seguinte: o Brasil, algumas coisas, o Brasil é o único país do mundo onde os últimos 3 papas tiveram. Por quê?
o crescimento da igreja evangélica, porque aqui é a maior nação católica do mundo, eles estão super preocupados, e a reunião com tudo que foi padre da América Latina e bispo foi sobre o crescimento da igreja na América Latina. Esse é um ponto. Segundo, a olho nu, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. É só andar por esse Brasil para ver a quantidade de igreja. Só a Assembleia de Deus, que é uma entre milhares, tem mais de 200 mil templos. Tá? A Dona Goulart tem 30 mil. Então, meu filho, vai embora. Aí agora tu imagina o movimento neopentecostal, que a gente não tem nem conta desse negócio. Então, a igreja está aí, Deus está fazendo outra. A preocupação da mídia em relação às nossas posições. Se a gente não tivesse o número que tem de gente e o prestígio, não sairemos em primeira página, porque importa, não é para ser para falar bem da gente. Né? A questão é essa. Nós não estaremos em primeira página do jornal para sermos criticados. É porque estamos incomodando. Ok? Senão a gente não estaria lá. Depois... Eu acho uma coisa interessante, pegando a deixa aí da pergunta do Flamarion, que hoje, você que não tem uma palavra para responder a esses críticos, não siga eles. Muito bom. Se você é inteligente, siga os inteligentes. Se você é santo, siga os santos. Perfeito. Entre em Twitter, Facebook, Instagram, Snap, que propicia a você algo que você cresça, que possa alimentar a sua fé e não ficar momentos, talvez até horas, YouTube, né? canais assistindo aquilo que não te edifica, porque tem uns caras aí que a função deles é demolir a tua fé, porque eles não conseguiram lograr êxito e querem que você seja frustrado no meio do seu caminho. Muito bom, muito bom. Muito bom. O maior perigo na vida do ser humano é seguir a multidão, se ela estiver indo no caminho errado, também seguir um grupo pequeno se estiver indo no caminho errado. Então siga aquilo que você acha que está de acordo com a palavra de Deus e não a crítica. Deus vai abençoar a tua vida. Fala, Jabes. Eu só endossar tudo que vocês falaram e eu acho que cada um tem que fazer essa análise, pera um pouquinho, porque desde o tempo de Jesus, eu sempre digo que existe esse grupo de crítico que fica só esperando para criticar. Quando critica demais, pode saber que não está fazendo nada e está perturbando. Mas nós não vamos comprometer a voz profética, Nada. porque alguns grupos minoritários não gostam. Exatamente. E às vezes os minoritários dão um grito. Às vezes eles se arvoram em falar no nome da igreja. A pessoa está de fora, não tem noção do que é. O fulano de tal é líder e tal, está falando o nome da igreja. E dizendo de crise, que a igreja está mal, está derrotada, está... igual uma vez eu cheguei na Colômbia para ministrar no congresso lá, a pessoa que me pegou e me levou para o local do evento disse: estou sabendo que a igreja brasileira está falida, tá? Eu falei, A gente falou. E ontem uma repórter aqui, que nós estamos no espaço da Expo Cristã, uma repórter que me perguntou exatamente sobre, pastor, estou vendo tanta coisa boa, tanta empresa boa no meio evangélico, porque tem gente que tem a ideia ainda que igreja evangélica não tem o que é melhor, né? E não tem noção do que a gente está falando. O encontro da Expo Cristã também é importante, para o pessoal saber o que é, o que são os produtos, as empresas, as instituições, A tecnologia. Nós estamos, nós não estamos fora da demanda do mundo moderno. Né? O Evangelho, ele não exclui o sistema que é implantado do bem-estar do homem. Exclui o pecado, mas o sistema não. O aprimoramento do sistema não. E nós estamos acompanhando tudo isso. Não somos alienados digitais, nem alienados da sociedade. Bem, gente, estou aqui mais uma vez para quem chegou aí agora. Está aqui o apóstolo René Terra Nova, pastor Gidaldi, pastor Flamarion, pastor Jabes, aqui direto da Expo Cristã. E nós vamos entrar aqui várias vezes. Aí uma última palavrinha para a gente Pastor, encerrar. só eu fazer uma pergunta para o senhor, para esclarecer para quem nos acompanha, que muitas pessoas das nossas igrejas, elas são alvo desses críticos. E às vezes elas não têm esse argumento que nós temos. Então, de maneira bem simplificada, o que o senhor falaria para quem é das nossas igrejas, que alguém vai vir lá para dizer que a igreja brasileira está em crise? Como é que de forma simples ela deve se dirigir a essas pessoas? Você pode dirigir a essas pessoas e dizer o seguinte: o Brasil, algumas coisas, o Brasil é o único país do mundo onde os últimos 3 papas tiveram. Por quê? O crescimento da igreja evangélica, porque aqui é a maior nação católica do mundo, eles estão super preocupados, e a reunião com tudo que foi padre da América Latina e bispo foi sobre o crescimento da igreja na América Latina. Esse é um ponto. Segundo,
a olho nu, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. É só andar por esse Brasil para ver a quantidade de igreja. Só a Assembleia de Deus, que é uma entre milhares, tem mais de 200 mil templos. Tá? A Dona tem 30 mil. Então, meu filho, vai embora. Aí agora tu imagina o movimento neopentecostal, que a gente não tem nem conta desse negócio. Então, a igreja está aí, Deus está fazendo outra. A preocupação da mídia em relação às nossas posições. Se a gente não tivesse o número que tem de gente e o prestígio, não sairemos em primeira página, porque, pô, não é para ser para falar bem da gente. Né? A questão é essa. Nós não estaremos em primeira página do jornal para sermos criticados. É porque estamos incomodando. Ok? Senão a gente não estaria lá. Pode ter certeza. Não estou pedindo para estar em jornal para ser elogiado. Nossa vertente não é essa. Mas quando você vê a imprensa em geral botar ideias de evangélicos em primeira página, você pode ter certeza que isso é um sinal de que a igreja tem alguma coisa aqui nessa terra. Vamos lá? Vai. Renê, depois. Eu acho uma coisa interessante, pegando deixa aí da pergunta do Flamarion, que hoje, você que não tem uma palavra para responder a esses críticos, não siga eles. Muito bom. Se você é inteligente, siga os inteligentes. Se você é santo, siga os santos. Perfeito. Entre em Twitter, Facebook, Instagram, Snap, que propicie a você algo que você cresça, que possa alimentar a sua fé e não ficar momentos, talvez até horas, YouTube, né? canais, assistindo aquilo que não te edifica, porque tem uns caras aí que a função deles é demolir a tua fé, porque eles não conseguiram lograr êxito e querem que você seja frustrado no meio do seu caminho. Muito bom, muito bom. Muito bom. O maior perigo na vida do ser humano é seguir a multidão, se ela estiver indo no caminho errado, também seguir um grupo pequeno se estiver indo no caminho errado. Então siga aquilo que você acha que está de acordo com a palavra de Deus e não a crítica. Deus vai abençoar a tua vida. Fala, Jabes. Eu só endossar tudo que vocês falaram e eu acho que cada um tem que fazer essa análise, pera um pouquinho, porque desde o tempo de Jesus, eu sempre digo que existe esse grupo de crítico que fica só esperando para criticar. Quando critica demais, pode saber que não está fazendo nada e está perturbando, né? E são